Oi, tudo bem? Hoje eu vou falar sobre tipologia e gênero textual. Sou Éder Sabino Carlos e este é meu canal Matérias para Concursos. Na descrição abaixo do vídeo tem vários links que te ajudarão a passar em um concurso público. E não se esqueça de se inscrever no canal, ativar o sininho, dar um like e compartilhar. Tipologia e gênero textual. Esse conteúdo também é pedido pelas bancas na seguinte forma: reconhecimento de tipos e gêneros textuais. Na parte 2, eu colocarei questões de concurso para você praticar seus conhecimentos e entender como esse assunto é pedido pelas bancas. Os estudantes costumam confundir tipos textuais com gêneros textuais, mas são duas coisas diferentes. Tipo textual. O tipo textual é a estrutura do texto, ou seja, é a forma como o texto se apresenta. Já o gênero textual é o uso desse texto, ou seja, é a função social comunicativa do texto. É um texto que vivencia o cotidiano, podendo ser verbal ou não verbal. Para visualizarmos melhor, é como se os tipos textuais fossem um grupo e os gêneros textuais fossem um subgrupo dos tipos textuais. Existem uma infinidade de gêneros textuais e no texto abaixo cito apenas alguns. Temos 4 principais tipos e gêneros de textos, que é o narrativo, descritivo, dissertativo e explicativo. Vamos falar agora sobre o tipo de texto narrativo, ou seja, a narração. É a narração de um fato, podendo ser fictício ou não. O autor conta uma história. Para se ter um texto narrativo, é necessário que se tenha espaço, é o lugar onde ocorre a história, e o tempo, que é a duração que ocorre a história. Personagens são seres que normalmente são pessoas, podendo ser animais ou mesmo objetos que participam na história. E o narrador pode ser em primeira pessoa, que é pessoal, fazendo parte da história, ou na terceira pessoa, impessoal, ele está longe da história, e os verbos no passado. Gêneros textuais narrativos. Neles tem um personagem em algum lugar e época, tem a introdução, desenvolvimento, tensão e seu final. Exemplo: crônica, contos, novela, romance, fábulas, relato pessoal e notícia. Vamos falar um pouco de cada um desses gêneros. Crônicas. Baseada no cotidiano como uma narrativa curta com acontecimentos podendo ser reais ou fictícios. Possui caráter narrativo ou argumentativo. Normalmente tem um tema cultural, político ou social. A crônica é um texto que predomina a narração. É um texto que narra o cotidiano das pessoas, situações que nós mesmos já vivemos e normalmente é utilizada a ironia para mostrar um outro lado da mesma história. Gênero que apresenta uma narrativa informal ligada à vida cotidiana. Apresenta certa dose de lirismo e sua principal característica é a brevidade. Na crônica, o tempo não é relevante e, quando é citado, geralmente são pequenos intervalos como horas ou mesmo minutos. O cronista descreve os acontecimentos em ordem cronológica e desafiando o leitor, dando a sensação de diálogo, mostrando uma visão própria dos fatos. Crônica é um texto curto publicado em jornais, revistas ou blogs, de linguagem simples, em estilo literário jornalístico, e que retrata os aspectos da vida cotidiana, geralmente com toques de humor ou ironia. Essa definição caiu em concurso público. Agora vamos falar sobre o conto. O conto ele é fictício e também tem uma narrativa curta. É uma obra de ficção em que são criados seres e locais totalmente imaginários. É uma narrativa linear e curta, tanto em extensão quanto no tempo em que se passa, que envolve poucos personagens e com ações que, em geral, se passam em um espaço e se encaminham diretamente para o desfecho, em torno de um só eixo temático e um só conflito. Essa definição caiu em concurso público. A diferenciação entre o conto, a novela e o romance também se baseia na sua extensão, ou seja, dos três, ele é o que tem o texto mais curto.
Outro diferencial do conto com o romance é que só tem uma história central, ou seja, não se desenvolve outras histórias secundárias. Agora vamos falar sobre a novela. A novela é muito parecida com o conto e o romance, diferenciado por sua extensão. Ela fica entre o conto e o romance. Ela tem a história principal, mas também tem várias histórias secundárias. O tempo na novela é baseado no calendário. O tempo e local são definidos pelas histórias dos personagens. Se for uma novela de época, é usada a linguagem da época. Outra característica é a quantidade de personagens, ou seja, é bem superior à de um conto. A história, que é o enredo, tem um ritmo mais acelerado do que o do romance, por ter um texto mais curto. Romance. O romance é uma narrativa longa que descreve um ambiente, personagens e roupas. Pode ser tanto narrativo como descritivo. Apesar de ser narrativo, ele descreve o ambiente, personagens e roupas para atiçar o imaginário do leitor. É uma descrição longa de ações e sentimentos de personagens fictícios, podendo ser de comparação com a realidade ou totalmente irreal. A diferença principal entre um romance e uma novela é a extensão do texto, ou seja, o romance é mais longo. No romance, é usado muitas formas de narração estilizadas e harmoniosas para dar mais emoção ao texto. No romance, nós temos uma história central e várias histórias secundárias. Agora vamos falar da fábula. A fábula é um texto narrativo, quase sempre breve em prosa, com personagens sem muita complexidade e história de caráter ético e moral. A fábula é um gênero textual muito utilizado no processo de formação ética e moral dos indivíduos. Relato pessoal. Gênero de texto narrativo, onde o autor conta suas vivências pessoais a outra pessoa dentro de um ambiente, tempo e personagens. E por último, nós temos a notícia, que é um texto narrativo e ou descritivo. Seu objetivo é informar fatos atuais e cotidianos de maneira formal e objetiva. O texto é impessoal, ou seja, na terceira pessoa. Bom, no próximo vídeo eu começarei a falar sobre o tipo de texto descritivo, ou seja, a descrição. Bom, eu espero que você tenha gostado do vídeo e não se esqueça de se inscrever no canal, ativar o sininho, dar um like e compartilhar. Abraços e até o próximo vídeo.